Boa noite então, professor Otília. Eu me chamo Marcelo e estou fazendo o trabalho juntamente com o meu colega Bernardo. Então a gente vai estar explicando ali como a gente achou uma forma ali de estruturar o nosso código da atividade problematizadora, né? Então a gente dividiu. Eu vou explicar as classes forma geométrica e a classe retângulo, né? Então, eu vou dar essa explicação e o Bernardo vai dar continuidade nas próximas, né? Então, a nossa classe forma geométrica ela é uma classe abstrata, né? Então, ela utiliza o módulo ABC para ser uma classe abstrata. Isso significa que não podemos instalá-la diretamente, mas ela serve como base para outras classes, né? Então, o método ABC Extract Method, né? Então, que é esse método aqui. Uh, Ele força as classes filhas, né, a implementarem os métodos calcular área, calcular perímetro e o método especial str. E também temos o conceito de encapsulamento com o atributo cor, que está protegido ali, né, uh, com acesso direto e só pode ser alterado por meio do método altera cor. Basicamente, essa é a estrutura da classe forma geométrica. E agora eu vou dar continuidade na explicação da classe retângulo, né, professor? Então, aqui nós temos a nossa classe retângulo e, e nela a gente pode ver, né, que ela herda da forma geométrica e implementa os métodos abstratos da superclasse. No método init, passamos os parâmetros cor, lado 1 e lado 2. E eles representam as características do retângulo e são armazenados como atributos privados, né? Também ali em encapsulamento e as propriedades, a gente utiliza o decorador, né? Para criar os métodos acessores para os atributos lado 1 e lado 2. Isso então nos permite, né, controlar como esses valores são acessados e modificados, aplicando o conceito de encapsulamento. A implementação então do calcular área e calcular perímetro. No método calcular área a gente retorna o produto dos dois lados, né? O lado 1 e o lado 2. Já no calcular perímetro, somamos os lados e multiplicamos por 2. Ali no poliformismo, o método str ele é utilizado para exibir os dados do objeto, né, em uma string formatada, o que demonstra o poliformismo, já que tanto o retângulo, quanto a circunferência têm as suas próprias implementações str, né? Mas são chamados da mesma maneira. Então, basicamente, professora, essa é a, é a estrutura aqui, né? Desta classe. Então, eu fiz a explicação ali dessas duas classes e agora o Bernardo ele vai dar continuidade explicando as próximas. Oi, meu nome é Bernardo e vou estar apresentando o restante do projeto. Aqui então vou começar pelo arquivo circunferência.py, onde já no início dele a gente está importando a superclasse forma geométrica e o módulo match. Também está criando aqui a classe circunferência e importando todos os métodos e propriedades da superclasse forma geométrica para ele. E aqui a gente começa a criar os métodos, né? No método init a gente tem dois parâmetros, né? A cor e o raio. Aqui, posteriormente, na linha superint, a gente chama o construtor da superclasse para definir a cor. No self-radio aqui, ele define o atributo raio como privado. Aqui, posteriormente, no property, ele está criando um método acessor chamado raio, permitindo que o valor ele seja acessado fora da classe de maneira controlada, como é acessado aqui e aqui posteriormente. Agora aqui a gente está no método calcular área, né, que ele faz a equação matemática aqui para calcular a área a área com os dados passados.
E aqui para calcular o perímetro. Aqui agora a gente tem o método string str para exibir os dados na tela. Então eu vou estar apresentando também aqui o arquivo main.py, que é nele, né, o arquivo principal, onde a gente está inserindo os dados aqui nesse caso. Aqui já no começo dele a gente está importando duas classes, como é importado em todos os outros arquivos. Aqui a gente está importando o retângulo e a circunferência. Aqui a gente está instanciando os objetos, que nada mais é do que criar eles, né? No caso com seus respectivos dados e classes. Aqui nós estamos criando uma lista para posteriormente aqui já inserir os objetos dentro dessa lista. E aqui no final do arquivo a gente vai estar listando esses objetos após cada um deles passar pelo método sua respectiva classe e já está processado os dados. Aqui a gente consegue fazer dessa forma aqui graças ao polimorfismo da orientação a objetos, que a gente pode chamar o método str de qualquer uma das formas geométricas para listar, e o Python ele vai saber qual é a implementação para utilizar. E agora eu vou estar rodando o programa aqui. Como você pode ver, isso é tudo de acordo com o requisitado, nenhum problema. E é basicamente isso aí, o que foi realizado e o que nós conseguimos entender, né, dessa atividade problematizadora. Peço obrigado pela atenção aí e até a próxima.